Então vamos lá, meus bens. Vamos fazer a nossa prática da cartinha da Aroshi. Estamos no fogo ainda. Se encontrando com o coração ilimitado. É o subtítulo do fogo. Então vamos lá. Essa prática é sobre altruísmo, né? Sobre uma atitude que não seja egoísta ou autocentrada. Então, encontre uma postura confortável, estável do corpo. Começa recolhendo a atenção de tudo que não é aqui e agora na inspiração e solta no corpo na expiração. Recolhe a atenção na inspiração e solta dentro do corpo na expiração. Então, Aroshi nos convida a nós recordarmos todos os seres e coisas que estão interconectadas na nossa vida. Toda essa rede de interconexão, incluindo amigos, inimigos, as plantas, a cidade, você e o ar que você respira. Um convite para nós reconhecermos a interconexão inevitável. Nós com todas as coisas e com todos os seres. Então, na próxima respiração, a Roshi nos convida a refletir sobre a futilidade do autocentramento. Quanto isso não tem sentido, não vale a pena. E sentir isso no nosso corpo. A falta de sentido do autocentramento. Em seguida, traga para sua mente alguém que você deseja que se livre do sofrimento. Traga essa criatura para sua mente, para o seu coração. E deixe esse desejo que você sente por essa pessoa te ajudar a fortalecer a sua aspiração de servir os outros. Se a gente pudesse sentir esse desejo de ajudar essa pessoa querida dentro do nosso coração, permitisse que isso se expanda e fortaleça nossa aspiração de ajudar todos. Conforme você experiencia isso plenamente, perceba como você sente isso no seu corpo, respirando profundamente na barriga. O que acontece com o seu corpo quando você se coloca a serviço dos outros? Respira bem fundo na barriga e sente o corpo.
E agora reafirma o seu voto de fazer o que for possível para eliminar o sofrimento de todos os seres. Faça o voto de fazer o que quer que seja possível para você eliminar o sofrimento de todos os seres. Deixe essa aspiração no fundo do coração e se prepare então para abrir os olhos. Deixar que essa aspiração tome a forma de um estudo agora. A gente estuda, mas tudo bem, Chuchus? É muito lindo esse jeito que a Roshi faz, de incluir o corpo, né? Na coisa assim, como é que a gente sente no corpo? E daí, como é que vocês sentiram no corpo? Quando ela fala assim, é, traz uma pessoa que você deseja que se livre de sofrimento e experiencia isso no corpo. Depois, quando você faz o voto de expandir isso, servir todos os seres, como é que você sente isso no corpo? Como que vocês sentiram no corpo essa aspiração de ajudar a todos, de servir a todos? Como que foi essa experiência no corpo para vocês? É estranho, para mim foi mais na região assim do estômago, sabe? Da barriga, aqui no abdômen, né? Parece que se expandia, assim, mais. Expandia. Uhum. Nossa, a Ju falou que foi de suavidade, geral no corpo, a Ana falou que abre o peito, é de vontade de levantar e fazer alguma coisa. É, pra mim deu uma energizada, assim, sabe? Tipo, um yes, né? Yes, we can, sabe aquela coisa assim? A Carol também, uma energia nova, um sorriso no rosto, a Pri falou. É muito legal isso, né? É muito legal, porque parece que fica menos mental, assim, né? Fica menos conceitual só, né? No estômago, a Jane sentiu, no estômago. A Mas o gente estômago, sente, Janinha, hã? Oi? a gente, a gente sente quer dizer, eu senti assim como uma expansão, sabe? Parece que você expande. Uhum. É muito legal isso, né? Peito mais aberto, a Kátia falou. É isso aí. É muito legal, porque a partir dessa experiência muito, é, muito verdadeira, assim, né? De corpo, a gente parece que se apropria mesmo dessa qualidade, né? Dessa aspiração, ficar uma coisa menos blá blá blá. Não consegui sentir no corpo, mas na mente uma visualização da pessoa com amor. Ótimo, Lili. Tá ótimo também. Talvez a gente possa ir você tentando incluir, né, a experiência de corpo nas nossas práticas, na nossa vida de uma forma geral, né? Por exemplo, agora eu vi o Oswaldinho aqui, ó, me deu uma alegria, assim, do corpo. Ele fica de câmera fechada porque ele deve estar no trabalho, né? Mas o Oswaldo é um amigo querido, praticante de muitos anos, assim, do SEB, que agora tem um filho que dá uma vontade de apertar o tempo todo. A sorte do filho dele é que ele não mora perto de mim, e eu tô falhando seguidamente, assim, de visitar. Mas é uma fofura. Tá no trabalho, mas tá prestando atenção. Eu sei, meu bem. Então tá bom. Vamos seguir nosso estudo, então, chuchus?
Mas fica esse convite, assim, Daroshi, de a gente trazer todas as nossas práticas, para a nossa experiência mais direta, assim, e daí expandir, né? Ver como é que funciona isso pra gente, de incluir o corpo. Aí a gente tá mais seguro, assim. Vamos lá, então. Estamos no capítulo 17. Digerindo a experiência. Eu não sei que página que é, se alguém pergunte. A ver. O 15, livro é a 16. 144. Oi? 144, né? Isso aí, 144. Obrigada, minha. Então, vamos lá. Quando estudamos a vida do Buda, percebemos que ele fez perguntas humanas básicas sobre felicidade, sofrimento, liberdade do sofrimento, compaixão, interdependência, morte, vida e a natureza das coisas. Ele não era não era uma coisa assim de filosofar no sentido que a gente usa, né? Como essa palavra de ficar pensando na morte da bezerra, sei lá, como a gente fala, né? Eram coisas muito práticas, assim. Por que que as pessoas adoecem? Por que que as pessoas morrem? Por que que as pessoas sofrem? E por que que isso tem que ser assim, né? Mas se reduzíssemos todas essas questões a uma única pergunta essencial, talvez chegássemos a algo assim: como devemos assimilar o mundo das coisas? Ou seja, como processamos o fluxo contínuo de acontecimentos que surgem nas nossas vidas? Como é que nós digerimos as experiências? Quando nós comemos, nós ingerimos, processamos e eliminamos a comida. Nossos corpos usam a comida como combustível para a vida e eliminam aquilo que não é mais útil. Seria ótimo poder afirmar que digerimos as nossas experiências com a mesma facilidade, mas há algo a respeito de sermos humanos que faz com que isso não nos aconteça naturalmente. Parece que nós não conseguimos assimilar a experiência, deixar que ela trabalhe em nós e depois deixá-la ir. Ou nós nos recusamos a ingerir a experiência, a gente não engole o que está acontecendo com a gente, nesse caso, nossa vida não nos nutre, ou nós nos agarramos à experiência até que ela se torne tóxica. A luta que travamos com a experiência nos dá indigestão mental e emocional. Salomé, espetacular, né? Nossa relação com a experiência é sempre de luta contra o mundo. Rejeitar o que não é desejado, tentar consertar as coisas e criar estratégias para vivermos à margem da experiência. Só de ler isso dá canseira para mim, me dá uma canseira. Porque no fundo, a gente sabe que não funciona fazer isso, né? Não faz a menor diferença. Mas a gente continua tentando resistir, né? Uma vez alguém perguntou ao Dziga contra o Rinpoche se ele tinha medo de morrer. Ele respondeu que tinha mais medo de viver uma vida negligenciando a si mesmo. O Lama Wallace me dá vontade de chorar. Lembrei dele falando isso, me dá até vontade de chorar. Ele falou assim: eu tô. Peraí, deixa eu me recompor aqui. Eu tô sempre pronto para ir e feliz em ficar. É lindo. Perguntaram para ele sobre a morte. Ele disse isso: eu tô sempre pronto para ir, mas feliz em ficar. Eu fico mais feliz ainda dele ficar, né? Mas você vê, a gente resiste, né, às experiências, como se resolvesse alguma coisa. Vai ter uma hora que vai acontecer, ponto, né? Mas eu fico feliz em ele ficar também. Então ele respondeu, desligar contra o... Ai, peraí. Ai, ai. Hoje de manhã eu tomei um susto porque o Thiago Valim, amigo nosso, Thiaguinho, lá de Belo Horizonte, ele mandou uma mensagem para mim de manhãzinha, assim, super cedo. Bom dia, Gê. Tá tudo bem em Santa Bárbara? Cara, meu coração já saiu pela boca. Eu nem lembrei que o Lama não estava em Santa Bárbara, ele estava em Creston, né? Como que a gente é, né? Como a gente é limitado, né? Porque assim, o Lama não tá em Santa Bárbara, mas tem um monte de gente em Santa Bárbara, né? Porque tem estado de alerta por causa de tempestade. Lá é fogo, porque assim, é fogo mesmo. Porque às vezes já tá em estado de alerta por causa de fogo, às vezes está em estado de alerta por causa de tempestade, e as duas são igualmente ruins, porque eu lembro que um ano, só parênteses, só para a gente comentar sobre o clima de Santa Bárbara. Uma vez tava isso, tinha tido uma super incêndio, aqueles incêndios, né, que acontecem na Califórnia, que as pessoas perdem tudo, é super comum na Califórnia, né? Aí teve um incêndio desses numa montanha perto do lugar onde a gente faz
chegou a fazer alguns retiros, e daí pegou tudo fogo em toda a montanha, assim, né? Então era um lugar que chamava. Agora refizeram, chama Casa de Maria. Então ela era no sopé de uma montanha. E essa montanha pegou fogo inteira, acabou com toda a vegetação. Aí caiu uma baita chuva. E eu ia todo ano de janeiro, eu ia para esse retiro de começo de ano lá, né? Esse ano não fui. Não sei por quê. Acho que meu pai já estava doente, alguma coisa estava acontecendo, eu não fui. Aí choveu muito, né? E a Defesa Civil chegou pro Lama, eles estavam lá já, a Defesa Civil chegou lá e falou assim: olha, fiquem todos preparados, porque pode ser que a gente passe aqui e tire todo mundo sem dar tempo de ir pro quarto pegar as coisas. Então, tragam uma mala que vocês possam levar, porque a hora que a gente vier, vai ser vamos, né? E ninguém vai voltar pro quarto para pegar nada. Aí diz que o Lama pensou assim: ah, por causa de chuva, até a dó, né? Só por causa da chuva nós vamos ter que sair daqui? Impossível isso acontecer, né? Bom, no dia seguinte de manhã, chegou a Defesa Civil, vamos, tirou todo mundo. A montanha veio abaixo, porque a terra, depois que pega fogo, fica completamente solta, né? Aí choveu muito, a terra desceu, foi aquele tipo catástrofe que a gente vê na Serra do Rio de Janeiro, sabe? Que desbarranca tudo. Veio abaixo a montanha. O lugar que a gente fazia o retiro, os ensinamentos, era no terceiro andar dessa casa. A terra ficou no telhado do terceiro andar, cobriu toda a casa. Acabou com a casa, acabou com o lugar. A gente ficou acho que 2, 3 anos para recuperar o lugar. Então, Santa Bárbara é terrível mesmo, essa coisa de essa alternação, alternação, tá certo? Não, alternância entre fogo e chuva é terrível, é impressionante. É um outro fenômeno, né, que a gente não tem muito no Brasil. As coisas caem sozinhas mesmo no Brasil, né? Lá precisa de um foguinho para atrapalhar mais a vida deles lá. Mas enfim, o negócio tá ruim lá, tá difícil. Bom, mais uma vez alguém perguntou para Dziga contra o Rinpoche se ele tinha medo de morrer. Ele respondeu que tinha mais medo de viver uma vida negligenciando a si mesmo do que morrer, né? O que eu acho que ele quis dizer é que a vida se apresenta para nós, mas comumente nós preferimos viver na fantasia. Preferimos não ingerir a nossa experiência, comer a nossa vida, na maneira como ela se apresenta para nós. Nós preferimos ser outra pessoa, em outro lugar, tendo uma experiência diferente da que temos agora. E nós podemos nos perguntar por que deveríamos acolher a vida de forma integral? Isso significa ingerir a tristeza, a incerteza, o medo? Por que não podemos acolher apenas aquilo que nos deixa confortáveis? Essa atitude em relação à nossa experiência explicita a luta que travamos com o nosso mundo. Não há vida sem experiência. Vida e experiência são sinônimos. A vida simplesmente se revela. Então, nós não podemos rejeitar a experiência do mesmo modo que fazemos com comida. Escolher, né, o que a gente quer comer, o que a gente não quer comer. A vida é meio um tsok, né? O tsok é uma cerimônia que acontece nos finais de retiro, que a gente recebe um prato com as coisas mais esquisitas misturadas, tipo bis com hambúrguer, né? Linguiça com confete, tudo misturado no mesmo prato. E a prática é comer tudo aquilo, né? Sem gosta e não gosta, sem resistir, né? Então, em certo sentido, a nossa vida é como se fosse esse prato de tsog, né? Vem o que vem, né? É aquilo que você tem para comer, né? E o nosso trabalho a nossa tarefa é comer aquilo, digerir aquilo da melhor forma possível, né? A Cá fala assim: eu não consigo, meu corpo está muito travado, aliás, estou à procura de ajuda. Se souber algum profissional de São Paulo para um trabalho de corpo legal, de oxinização? Não sei nem o que é isso, cara. Não vou nem conseguir te ajudar. O que seria Escrevi oxinização? errado. É o que Eu ia que é? escrever roshinização. Ah, da Saiu com Roche. H, e a cabeça foi pro H, da Peraí, eu Roche. conheço um acupunturista Não, na eu Vila tenho Madalena. acupunturista. Hã? Acho que eu tô precisando de uma terapia somática, deve ser. Acupunturista sou Ah, eu. eu posso conseguir. Eu estou fazendo essa formação. Daqui a pouco eu faço eu, terapia Ah, somática. então, se você precisar de uma cobaia, Ah, eu vou acho que eu precisar. Agora eu nem me atrevo, mas um dia eu vou precisar sim. 50 anos. Não, eu tô com problema de mobilidade mesmo. Não, é que não tem nada a ver a gente falar agora sobre isso. Essa meditação dela é muito especial, né? Porque
às vezes está tudo desconectado, né? Você tá com um pensamento nesse. Claro, tem tudo a ver, Cá. Tem tudo a ver. E é o que está acontecendo. Eu sinto que é isso, porque eu sempre fiz muito esporte e tal, mas é engraçado isso, que o autocentramento, né, não tem sentido quando ela fala isso. Uhum. Nas psicanálises, né, às vezes o excesso de cuidado ao outro é visto como uma patologia, né? Então, Só enfim, cuidado para não pegar o chicote, né? é, Eu cuido é, muito dos outros. Guá, tchá, é, tchá, né? é só isso. Só Desculpa, cuidado gente, com de isso, ter que não ajuda. cortado. Mas tem tudo a ver, Mas, sim, ó, Carlinha. pode me pôr na sua lista de cobaias. Vocês vão todos ser cobaia minha. Tamo dentro. Preparem, aguardem. Ainda Mas, bem, ó, com você a mas gente depois a vai, gente porque como conversa. você é química, você também, se der alguma coisa errada, você já dá um remedinho pra Acho que gente. não, eu sou farmacêutica, eu não sou médica, filha. Não vou receitar. Farmacêutico, você já Aliás, dá um antidepressivo, já dá aham. uma Farmacêutica é bem xilocaína, o sei lá. contrário. Não, meu bem, depois a gente conversa. A gente conversa. Tem e se alguém tiver alguma indicação também para Carla, logicamente, né? Obrigada, a gente divulga. Mas o corpo é um caminho, realmente, né? E, e às vezes essas resistências, acho que elas realmente ficam no corpo, né? De a gente tentar resistir às coisas, né? Acho que o Rick também pode te ajudar, viu, Cá? O Rick tá longe, podia estar mais perto, Rick. Então, mas a gente prefere não ingerir a nossa experiência, né? A gente prefere ficar escolhendo o que a gente vai comer e o que a gente não vai. Só que não funciona, né? A vida se revela. Então a gente não pode rejeitar a experiência do mesmo modo que fazemos com comida, mas podemos lutar contra ela com unhas e dentes. E é isso. É disso que eu estou falando aqui. Nós podemos escutar o noticiário e não ouvir realmente os nomes dos soldados que morreram no Iraque naquele dia. Podemos culpar os outros por todo o conflito em nossas vidas e nunca aprender a fazer uma autorreflexão e a resolver uma situação de maneira criativa. Nós podemos descarregar as nossas emoções por todos os lados e ao fazer isso, podemos talvez imaginar que estamos respondendo diretamente à vida, mas realmente deixamos a vida entrar desse jeito? Ou ao reagir, nós apenas mantemos a nossa vida longe. E se mantemos nossa vida a certa distância, como que ela pode nos nutrir? Como que ela poderá se mover através de nós? Como é que nós vamos poder absorvê-la e deixar que a sua magia entre em cena? Quando olhamos para qualquer um dos mestres realizados da linhagem da nossa tradição, nós nunca os vemos lutando com indigestões conceituais e emocionais do jeito que nós fazemos. Eles absorvem todas as experiências como um só sabor, utilizando tudo como comida para a realização. Eles absorver as experiências como um só sabor, esse termo um só sabor é um termo meio técnico, assim, né? Até é um grau de realização na prática budista. E não significa assim, ó, tudo fica agradável. Não é pegar tudo, as desgraças, e colocar. Não, isso aqui é bom. Botar uma etiqueta de bom né, tomar. Não é isso, né? Mas é ir além dessa categorização, assim, né? De gosto, não gosto, tanto faz. É ir além. Não é colocar tudo na caixinha do gosto, né? É ir além disso. Eu brinco com o pessoal no Einstein, quando a gente fala desse assunto, eu brinco que é como se a gente vivesse numa zona de arrebentação do mar, né? Engolindo água, lutando, gosto disso, não gosto daquele, vai, toma água, ai, o biquíni rola, né? Rola na areia, entra areia em tudo que é lugar, o biquíni vai pro espaço. É ficar ali, na zona de arrebentação. É isso que a vida faz com a gente, né? Quando a gente fica lutando muito com coisa que a gente quer, coisa que a gente não quer, a gente fica tomando água ali, né? Mas esse estado, esse um só sabor, é ir pro fundo do mar, né? Ultrapassar essa zona de arrebentação. A gente não precisa ficar lutando contra as coisas. É isso que significa um só sabor, né? Então, é isso. Os mestres, eles vivenciam tudo dessa maneira, mas eles vivenciam verdadeiramente, né? Não é que aquilo atravessa esses professores, só que eles estão vendo uma outra coisa. Estão vendo a vida como um sonho, né? E ao mesmo tempo vendo o sofrimento dos seres que não enxergam assim, né? Então, eles absorvem todas as experiências como um só sabor, utilizando tudo como comida para realização.
A experiência se move através de seus corpos, através da sua consciência, e os nutre. Os grandes mestres estão sempre comendo. E o que quer que eles comam gera energia, inteligência e compaixão ilimitadas. No final das contas, a realização da prática nada mais é do que aprender a ser natural com a nossa experiência. Não muito diferente da habilidade natural do corpo de digerir comida. Como praticantes, talvez nos questionemos, mas como seria então ser natural, tão comum? Ser tão natural, tão comum? Devemos nos fazer essa pergunta várias e várias vezes, porque ela extermina todas as fantasias fofas que temos sobre a espiritualidade. Toda a ânsia para que algo especial aconteça. Toda a excitação que sentimos quando algo inexplicável ocorre. E toda a frustração que encontramos quando nada de especial surge no nosso caminho. Isso nos direciona para o objetivo da prática, que é encontrar contentamento em ser completamente humano, natural e comum. Que boniteza isso, né? Caramba, será que acabou o capítulo? Acabou! Ah! Vou voltar para a última frase aqui. Como é que a gente faz isso, né? Encontrar contentamento em ser completamente humano, natural e comum. Sem fugir da... Então, ter dor no corpo, né? Tudo isso faz parte da nossa vida, né? Pergunta de 1 milhão, é. Como é que a gente faz para viver assim, né? Mas eu acho super importante, porque a gente tem, né? Quando a gente entra pro budismo, né? A gente tem essa ideia, né, que vai acontecer alguma coisa espetacular. E ainda tem uns praticantes meio equivocados, assim, ainda. É, um praticante, né? Que tá no caminho ainda, né? Não chegou em lugar nenhum ainda, muito diferente do nosso. Mas que aí fazem umas caras de Rigpa, né? Uma cara de que tá em algum outro lugar, assim, né? A Johnny Fox, ela falava, né, Carol? Lá no Grace, ela falava assim, não me faça um cara de cura. Ela, às vezes, já fazer prática um com o outro, assim, né? Ela falava, não faça um cara de cura. Ela fazia, eu odeio cara de cura. Lembra, Carol? Mas talvez não vai acontecer nada disso, né? Quando a gente vê esses professores mais, assim, eles são super comuns, eles não ficam com uma cara muito espetacular, né? Como se uma coisa fora do comum tivesse acontecido com eles, né? É muito comum, assim, pessoas muito parecidas com a gente, né? O Thiago morrendo de rir. Tiaguinho, você não tá com som? Você tem que botar o som pra gente ouvir. Cadê tu? Ah, agora tá. Você consegue abrir o som aí, Thiago? A câmera pra gente se ver, afinal de contas? Deixa eu ver. Dificuldade de mexer? Como assim? Olá! Olha. Oi, bom dia. Bom dia, Gratidão. tudo bom? É a primeira vez que eu mexo aqui no Zoom e é no celular, eu tô com dificuldade de abrir a aba. O Ah, eu som eu descobri sei. que foi de que eu não conseguia discar, né? Aí tinha que discar. Eu achei que você estava falando, eu perdi a cartinha, mas eu vou lá no YouTube depois ver. Tá? Descara! É, aqui falou Tem que entrar pelo telefone? conectar o áudio. Você estava falando, aí eu perdi a cartinha, e aí depois eu descobri que tinha que conectar o áudio. É, tem que conectar o áudio, mas você pode usar a internet, você não precisa discar. Não. Normalmente ele Não, pergunta aí depois assim: eu você quer conectar o mexi. áudio usando dados ou telefone? Daí você pode usar a Não, internet. na verdade, foi nessa parte mesmo que eu me embolei. Aí depois que eu descobri. Mas estamos aqui, não Ei, quero bem-vindo! atrapalhar. Muita gratidão. Catei o Thiago no YouTube. Ele ficava comentando umas coisas super lindas assim nos nossos vídeos do YouTube. Aí eu falei, oh, meu, vem pro Zoom, né? Vem encontrar com a gente, assim. Aí ele conseguiu vir. Mas no telefone é meio complicado, eu também tomo um pau no Zoom no telefone. Mas Na bem-vindo, próxima eu vou botar no querido. computador. Tá. Então, É, computador é mais gratidão fácil. enorme. Que bom. Então tá, fofuras, vamos seguir mais um pouco? O capítulo 18? Ô, Gê, Sou eu eu. posso fazer, é a Lu, posso fazer uma Lu. pergunta mirim? Essas são Porque, as piores. porque quando acontece alguma coisa que você não gosta, né? Eu Uhum. fico, é,
E aí tudo bem, é impermanente, vai passar. Eu fico muito na dúvida até que ponto eu racionalizo demais. Por que que é Uhum. ruim? Eu fico numa Aham, racionalizando. investigação profunda, né? Uhum. Tentando buscar lá de trás qual que é a razão. Não sempre, né? Senão a É. gente enlouquece. É. Mas é por aí, assim, entender, Eu acho, Lu, que tá aberto para debate aqui. Mas eu acho que as reflexões, elas vêm antes, eu acho, sabe? Tipo assim, vamos supor, a gente tá aqui estudando, né? Lendo a lama, refletindo. Então, alguma coisa vai ficando na nossa visão. A gente vai, como se a gente fosse mudando a nossa visão das coisas aos poucos, né? E daí, eu acho que a reflexão, bom, ela acaba em qualquer momento, mas a reflexão verdadeiramente, né? Ela talvez ela seja mais fácil de acontecer quando a gente está num estado um pouco mais tranquilo. Quando a gente está no rally rola de uma situação qualquer, nossa tendência é justamente isso, a gente ficar mais ruminando do que de fato refletindo, né? Nada impede que a gente tente refletir, mas acaba que isso afasta a gente da experiência verdadeira. Então, tá um caminho que eu tenho visto as pessoas, professores dizendo, né, é simplesmente sentir. Como que é isso no meu corpo, como que acontece na minha mente quando uma coisa que eu não gosto acontece, né? Experienciar aquilo e deixar passar. Experienciar mais completamente possível como que é o corpo, como fica meu corpo, como que é essa coisa de resistir ao que está acontecendo, né? Quanto eu resisto, como que meu corpo resiste, como que a minha mente quer resistir e deixar passar. Essa é uma forma. Só que tem uma sintonia fina mesmo, assim, porque o que que é deixar passar e o que que é empurrar, né? A gente precisa ir aprendendo o que que é realmente se deixar atravessar pelo que está acontecendo, sem querer resolver na hora, sem querer mudar na hora. Que, como é que eu me sinto nessa situação? O que que eu posso aprender com isso? Como é que eu funciono em situações assim? É uma forma de você aprender com a experiência sem querer que ela desapareça, né? Tipo, eu não gosto do que está acontecendo, olha como eu tento resistir, olha como eu crio estratégias, olha como eu fico tentando buscar todas as coisas racionalmente para lidar com a situação. Tudo isso é forma de lidar com o que está acontecendo, né? Mas muitas vezes a gente não entra na experiência porque a gente fica tentando racionalizar, que é uma forma de, ó, sair fora da experiência, E uma né? coisa que você falou é muito bacana, que quando você tem um ensinamento, ou você escuta e você fica, você reflete sobre aquilo, e depois vem né? Os Porque insights, eu né? comecei com isso com um livro lá da Pema Chodron, do Uhum. Acolher o Indesejável, Muitos- que fala muito Aham. sobre isso, né? Fala, é. Fica, né? Uhum. Fica, sente. Fica, exatamente. Exatamente, fica e sente. É um pouco também o que a Tara Brach fala, todas as práticas de Rain, né? Que, aliás, é o próximo livro que a gente vai estudar vai ser dela, né? Então, é uma forma mais, acho que mais alinhada com o que a Lama tá falando aqui, né? De você comer aquela experiência, né? Não de você olhar para ela e falar assim, ah, eu não gosto, porque o gosto dela me lembra uma comida que eu comia quando era criança, que eu era obrigada a comer, e blá, 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 blá. Né? Isso não é comer a coisa, né? Mas a gente tem que ter bom senso e cuidado também com a gente, né? Quanto que a gente é capaz de sustentar mesmo e ficar presente com o que está acontecendo, e quanto que aquilo vai nos causar mais mal do que bem, né? Mas, na medida do possível, acho que é isso, né? A gente tentar ir se ficando presente com o que está acontecendo com a gente, sem tentar encontrar um caminho de saída, ainda que seja esse de racionalizar, que parece que é muito fácil para a gente e que parece muito válido. Só que o fato é que isso muitas vezes impede a gente de entrar em contato com o que realmente está acontecendo, com a dor que aquilo traz para a gente, com o que está por trás da raiva que a gente sente, às vezes, sei lá, ou do medo, ou da tristeza, enfim, né? Pode impedir a gente de experienciar de verdade, né? Mas eu acho que Hoje, esse é um caminho. Oi, quem tá falando? Simone, Oi, Si, fala, meu bem. Depois a Beatriz, depois o aqui. Ricardo. Desculpa, porque eu não tô Imagina. vendo, eu tô no celular também, não tô vendo todo mundo. É, eu escutei um mestre, não vou saber o nome agora, porque eu tô escutando muitos,
que disse o seguinte: quando você está numa experiência muito dessa, você emitir um som assim, e com curiosidade para o que está no seu corpo, o que você Uhum, está sentindo, e a hora que vem aquela emoção, você vem, e solta esse som, é isso, sabe? É muito uhum. interessante que eu fiz esse processo, foi muito libertador, assim, olha, meu coração está palpitando, então é isso que acontece, e soltar Ai, esse, que bonitinho. é Que muito bonito. legal. É uma habilidade isso aí, viu? Muito bom esse método. Porque é isso, né? A curiosidade de olhar para o que está acontecendo, né? No corpo, e aquilo, se a gente der essa atenção e der esse tempo e der esse espaço, a experiência vai sendo assimilada de uma outra forma, né? De uma forma que a gente. Porque a resistência, seja a forma que ela tiver, de entrar em contato com a experiência, ela é um puta esforço, né? E a resistência impede a gente de assimilar a experiência, né? Mas a gente tem que ir com cuidado também. Não quer dizer, vamos aí, vamos abrir o peito para tudo e vamos ficar lá apanhando à vontade para ver como é que é. Não é isso, né? Mas aos poucos a gente ir treinando essa outra forma de lidar com as coisas, né? Eu acho as práticas da Tara Brach, o Rain e toda a visão que ela tem do Rain e tudo mais, que eu acho muito útil para a gente fazer isso, sabe? Para a gente treinar. E é a minha proposta de próximo livro aqui. Algum dela aí. O Refúgio Verdadeiro, sei lá, algum dela. Fala, Bia, fala, querida. Tá fechado teu microfone. Teu microfone tá fechado. Eu achei interessante que eu entrei bem agora nessa fala de comer, né? Eu me lembrei de uma prática que eu tive uma prática, tive uma experiência, como eu não consegui partilhar com ninguém, e veio a calhar que eu estava fazendo uma prática da gente observar os pensamentos, como se os pensamentos tivessem fluxo da mente, como se fosse um riacho. E eu Uhum. estava me sentindo bem tranquila lá, observando, né, a folhinha caindo como um pensamento, de repente eu engasguei. Aí eu falei, caramba, estou dentro do rio, eu me afogando e nem me dei conta. Aí eu achei muito interessante, assim, porque eu estava me achando muito tranquila e de repente eu engasguei. Eu falei, não estou tranquila assim. Aí me pego numa história que está na minha cabeça, assim. Ai, Aí eu ai, achei que bem interessante essa louca. Ai. história. Aí Mas eu. talvez, Bia, você tenha engasgado porque você estava muito relaxada. Aí a saliva foi para um lugar que não era para ir, talvez. Pode ser isso também, querida. Mas aí olha que engraçado, né? Você engasgou. Às vezes a gente relaxa tanto a garganta, a glote, é uma coisa boa, né? E aí engasga. Aí você já achou que foi uma experiência negativa, que você, tava dentro do rio, tava lá, não sei o quê. Assim, Virou uma experiência negativa, que engraçado. Mas pode não ser, pode ser que você estivesse realmente muito relaxada, daí engasgou, né? Não estava tão relaxada que eu engasguei. Teria sido estaria contando uma outra história pra gente, não é? tá? O que você acha? Obrigada por ouvir, Júlia. Oi, Ricky. Fala, meu bem. Oi, estava aqui meio debatendo se ia colocar isso, mas como teve várias dúvidas, eu acho que assim, eu entendi bem o sentido da mensagem do livro, mas eu fico meio preocupado com o viés interpretativo que a gente dá a ideia de gerir, porque às vezes o problema da pessoa é excesso de tentar digerir tudo, né? É. E, Uhum, e eu me identifico muito com isso, eu até tenho uma experiência pessoal seria até interessante que eu ia contar, porque na minha prática pessoal, em um momento eu comecei a ter várias crises de estômago, e eu passava mal, ficava o dia inteiro passando mal, e não conseguia melhorar, e aí eu só melhorava depois que eu vomitava. Aí aconteceu umas 3 ou 4 vezes, eu já estava indo querendo ir ao médico para ver se eu tinha alguma questão, eu percebi que quando eu vomitava, eu melhorava. E eu uhum. também percebi que eu nunca tinha vomitado na minha vida. Isso eu tinha 40 e tantos anos, sabe? Eu não sabia vomitar. Então, a questão veio, e a gente está falando um pouco de corpo, né? Às vezes Uhum. a mensagem vem no corpo, né?
E É. aí caiu uma ficha de que na minha vida eu tentava digerir. Quando eu comia alguma coisa ruim, fazia mal, eu falava, não, eu vou conseguir digerir, vou passar mal, mas vai digerir e depois vou Passar. melhorar. E eu sempre fiz isso desde jovem. E também na minha vida, as emoções, os sentimentos das pessoas, eu também tentava digerir e passava mal por isso. Quando eu aprendi que também, às vezes, tem situações que a gente também tem que, né? Entendi, Como né? você comentou ainda agora, né? Até chegou a É, comentar que tem que ter um equilíbrio, né? A gente saber que não, é. a gente ainda não é um mestre iluminado e algumas coisas a gente não vai conseguir digerir, tem que É. saber que também tem que rejeitar, né? Ainda não Uhum, estou pronto para digerir isso, né? É uhum, só com essa, certeza. isso que eu Eu acho, queria a gente tem que ter colocar. um cuidado. A resistência, ela tem uma sabedoria por trás, né, de Isso, proteção. bem isso, né? Mas a gente pode, às vezes não, né? Às vezes é só um hábito de novo que a gente criou ali de resistir. E a gente precisa ir desafiando, mas com muito cuidado mesmo, com muito cuidado. E testando, né? E aos poucos testando os limites mesmo que a gente precisa ter, né? Não entrar nessa arrogância de achar agora eu sou budista e eu posso É, tudo, né? Não é isso. não dá. Aí se expõe. Tem uma confusão, né, entre especialmente situações de relações que são abusivas, né? Nunca nenhum mestre falou para a gente ficar em relações abusivas. Ninguém nunca disse isso, né? Mas a gente confunde, a gente faz confusão com tudo mesmo, né? Então a gente confunde, a gente fica lá em relações horríveis, achando que isso é ser compassivo. Não é, é ser tonto, e sempre vai ser tonto, né? E não é compassivo, nem com a gente, nem com o outro, né? Mas a gente confunde. Mas de qualquer jeito é assim. É bom a gente olhar para a resistência de qualquer jeito, ainda que a gente continue resistindo, né? Mas olhar para a resistência. E assim, eu tô agora enviesada, tô um pouco enviesada, vou confessar, tô um pouco enviesada com essa coisa de corpo, mas eu acho que é um recurso muito importante mesmo pra gente, sabe? Perceber como é que isso é no nosso corpo, né? O corpo tá aí dando mensagens pra gente, né? A gente não precisa seguir, mas são mensagens. A gente pode refletir, né? Jogar sabedoria, mas são mensagens, né? Como que a gente se sente em cada situação. Acho um caminho bem seguro. Muito importante olhar para o corpo, né? Eu também acho muito importante. Mas de qualquer jeito, assim, olha, né, a gente já comentou isso, acho que o Lama San tem. Sempre que eu observo o Lama, né, o jeito que ele lida com as situações, com que os alunos trazem e tudo mais, ele sempre tenta ampliar a visão das pessoas, né? Ele dificilmente, eu nunca vi, por mais que eu já fiquei muito brava com o Lama Santen por causa disso, assim, muito. Eu nunca vi o Lama Santen bater de frente, assim, sabe? Com alguém que está trazendo uma ideia, ou alguém que está indo por um caminho completamente. Na verdade, eu vi uma vez. Mas mesmo assim foi uma situação especial, muito prática, né? Mas quando o aluno traz alguma coisa da prática, ou quando o aluno está indo por um caminho que todo mundo está achando que está errado, o Lama Santa ele nunca vai e pomba na pessoa, sabe? Ele nunca dá um contra, né? É como se ele deixasse a pessoa ir. Vai, porque ele sente que não adianta ele contra, né? Que a pessoa só vai criar mais resistência. E faz sentido, obviamente que faz sentido, né? Eu com a minha visão turva e cega, míope, que não enxergo, né? O que o Lama tá fazendo. Mas ele deixa a pessoa ir, né? E sempre que ele conversa com a pessoa, ele tenta ampliar. Ele já fez isso comigo várias vezes, né? Quando ele me via. Teve uma vez que eu lembro que eu estava super fixada num jeito de explicação, num tipo de ensinamento. Ele falava assim: olha, mas tem esse autor, tem aquele. Sabe, como se, olha, isso aí não é a única coisa que existe, não é a única forma de praticar. Tem essa. Então, eu acho que a gente pode fazer isso com a gente mesmo, né? Ai, meu corpo está reagindo assim, mas também tem o outro, tem a situação, né? A gente pode incluir a informação que o corpo está trazendo para a gente. Senão pode ser que a gente se apavore também, porque o corpo às vezes reage de um jeito que a gente nem consegue entender por quê, né? Mas se a gente der tempo para aquilo também se mover dentro da gente, né?
Se a gente puder criar um ambiente seguro para a gente, para o corpo poder expressar. Tudo isso é ampliação, né? É sempre interessante a gente lembrar disso, assim. Como é que eu posso ampliar minha visão aqui? Não negar o que eu estou vendo, não negar o que eu estou sentindo, mas ampliar, né, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Eu acho isso muito legal, muito seguro, assim. Bom, meus bens, acho que não vale a pena de entrar em outro capítulo agora, né? Falta 10 minutinhos. A gente podia fazer uns minutinhos de silêncio, só para deixar isso, tudo que a gente conversou, você sentar, sentir o corpo, como é que o nosso corpo. Como é que o nosso corpo se manifesta, né, frente a tudo que a gente conversou, por exemplo. Então, traz a consciência para o seu corpo, vê como é que ele está. Pode ser que a gente esteja se sentindo super confortável no corpo. Pode ser que a gente sinta algum desconforto em algum lugar. A gente pode notar o desconforto e pode notar conforto também em outras áreas do corpo. A gente sempre pode sentir os nossos pés apoiados no chão. A gente pode sentir o apoio da cadeira. E acolher a nossa experiência da forma mais completa. Tudo o que está acontecendo no corpo, tudo o que está acontecendo na nossa mente. Em tudo que a gente vivenciou nessa última hora. Abrir todo o espaço que for possível para essa experiência se desdobrar, ser o que ela é, sem querer modificar nada. E agora a gente faz uns minutinhos de silêncio.
Se a gente se encerrar, a gente pode dedicar os nossos méritos nessa nossa prática para que nós e para que todos possam encontrar mais espaço e mais amorosidade para lidar com o que a vida oferecer. Que a gente possa reconhecer mais e mais essa possibilidade de expansão, poder acolher o que for preciso e possível e bom. Aí a gente pode encerrar nossa prática. Ô, Gê, qual vai ser o próximo livro que você estava falando? Então, tem. Eu acho que a gente podia beber um pouco dessa fonte da Tara Brach, sabe? Acho que é muito útil, assim. A gente várias vezes tangenciou, assim, as práticas que ela ensina, né? O Rain e tudo mais. Acho que poderia ser uma boa coisa. Ela tem 2 livros traduzidos. Um que é Refúgio Verdadeiro, que eu acho maravilhoso, e o outro que eu acho que é Aceitação Radical. O livro que eu mais gosto dela é o Compaixão Radical, que ainda não está traduzido. É o último, né? Mas os outros 2 são muito legais também, muito maravilhosos. A gente podia escolher um deles. Eu vou dar uma olhada melhor, assim, e daí vou propor para vocês. Tá bom. Mas É, acho que pode ser muito. o inglês não dá, porque senão a gente vai começar a fazer tradução coletiva, vai demorar 5 Não, anos. não, não, Falei, não, não. Não, sabe o que acontece? Eu já tive essa experiência algumas vezes, assim, de ir traduzindo e estudando junto. Fica que vira uma tradução só, sabe? A gente não. ó, aqui, ó. Esse aqui a gente começou no dia 19 de abril. Eu não tô. Não vi Não, qual livro. esse que a gente está Ah, lendo, o da dia 19 de 19, abril a gente começou? vai fazer aniversário já já. Vai fazer já já aniversário. Capaz que até lá a gente termine, né? Eu acho que termina. Ele é mais rápido, né? Uma linguagem mais fácil, assim. Eu acho que já já a gente termina, antes do aniversário. Casa é Eu boa. acho, mais uns 3, 4 encontros a gente termina. E aí a gente podia trazer a Tarabrá. Tem muitas coisas dela que eu também posso, como eu já estudei muito ela e colei nela um tempão já, eu posso Ó, contribuir mais do Gê, que. Oi, Gê, ó, aqui, ó, esse eu tô Refúgio lendo. Verdadeiro. É. Você tá gostando? É. Pode ser, Refúgio Verdadeiro. Não sei se foi Refúgio Verdadeiro que a Aline traduziu, ou quem foi, né? Foi a Aline que traduziu, nossa amiga de Camps, de Campinas. Eu podia convidar ela para. É que ela não consegue vir nesse horário. Seria maravilhoso, né? Vamos ver se a gente consegue convidar. Ó, a Dani tá mostrando o Aceitação Radical. É, super lindo também. Os livros dela são todos lindos, né? E ela tem esse método que ela ensina do Rain, né? Essa técnica. É muito maravilhosa, assim, muito. Quando você vai olhar, tem o Dharma todo lá, né? E ela é uma grande praticante, né? Uma grande professora budista, tudo. Acho que vale a pena. Mas eu ia falar isso, assim, tem até a ver com a prática dela, né? Pra gente procurar cultivar esse olhar, assim, né? Nunca tá acontecendo só uma coisa na nossa vida, nunca, né? Nunca tá acontecendo só uma dor, nunca tá acontecendo só uma preocupação. Tá sempre acontecendo muita coisa no mundo, dentro e fora, né? Mas quando alguma coisa tá dando meio errado, tá doendo, a gente hiperfoca, né? E aí aquilo fica tudo, né? Mas nunca é tudo. Então, sempre esse trabalho de, isso tem mesmo, tá doendo, mas tem tudo isso aqui também, né? Isso também faz parte, né? Acho que é uma boa coisa. Tá bom, Juju, nós também vamos. Então é isso, meus bens. Bom carnaval. Mas quarta-feira de cinzas estou aqui porque carnaval é o pulo. Assim, o pulo. Começa o carnaval, é o pulo, o carnaval. Então, quarta-feira, estamos aí, tá bom? Quem tiver vivo depois do carnaval, esse é que vocês pulam o carnaval. Então tá. Beijo, Beijo, bem, se Beijo a cuidem. todos. Cuida beijo. aí, Cacá. Obrigada, Beijo, Gê. pessoal. Beijo, gente. Obrigada, Tchau, beijo. Tiaguinho. Beijo. Obrigada.